Shalom, sou a doutora Gislene, psicóloga clínica e a responsável técnica dos atendimentos de psicologia aqui do consultório Devarim. É um prazer, é uma honra poder fazer parte desta obra com a Igreja Cajado de Deus, que tem um olhar tão expressivo de esperança, de amor e atenção para com o nosso semelhante. Para você que deseja iniciar um tratamento psicológico, uma psicoterapia, uma terapia, o consultório Devarim está disponível e pronto para te ajudar. Aqui na Rua Domingos de Moraes, 2781, conjunto 509, próximo à estação Santa Cruz do metrô. Lembrando que para você que reside em outro estado, em outro país, é possível também fazer na modalidade online. Estamos aqui de portas abertas para você. E agradeço a oportunidade pela participação nesse vídeo, pelo convite. Obrigada, Apóstolo Paulo. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Shabbat Shalom a todos vocês. Shabbat Shalom a vocês que estão nos assistindo. Amém. Uma honra tê-los aqui nesse momento tão especial da nossa vida. Que o Senhor venha a fazer morada em nossos corações e tudo mais que vocês precisem aí na vida de vocês. Hoje é uma porção diferenciada, né? Hoje vamos ter a porção EKEV, né? Por causa de, porque, como resultado de, né? Que vai de Deuteronômio 7, 12 a 11, 25, Isaías 49, 14, 51, 3, João 7, 1 até 8, 59, ok? Não esqueci, hora do merchan. Não esqueci. Vamos lá na Vicapota, lá na Rua Lagoas, né? Lá com o nosso chefe Francisco Tomate, para justamente saborear aquela pizza tradicional aí. E 50 tipos, né, Tomate? Depois você responde para nós aí, tá bom? 50 tipos diferentes de pizza, pra você ter uma ideia lá, fora as outras coisas que tem mais lá para a gente comer. E também o consultório Devarim da doutora Gislene, também que tem nos ajudado aí grandemente aí nas cestas básicas e tudo mais, para ajudar a alimentar as pessoas de rua, ok? Não só de rua, né? Pessoas também carentes, pessoas de comunidade e tudo mais, né? Também fazemos visitas, né? Estamos sempre aí. Eu resolvi também fazer uma pequena pausa aqui agora com relação a esse merchan que eu faço. Na verdade, não é um merchan. Porque fazer um merchandising de alguma coisa, propaganda de alguém, eu preciso estar ganhando dinheiro. É o que não acontece. Nós fazemos gratuitamente isso daí para todos os nossos amigos. Falamos da casa que eles têm, da empresa que eles têm e tudo mais, que são amigos. Não tem interesse nenhum em ficar ganhando dinheiro, nós ganhamos, inclusive nós precisamos de dinheiro para a reforma. Nós precisamos que todo mundo se empenhe nessa situação, que é a casa de Deus, não é para a minha moradia, é para a casa de Deus. Então todo esse dinheiro que é arrecadado está ajudando. Aos pouquinhos, a nossa fachada já mudou, logo está publicando na nossa página, né, no nosso site aí, vocês vão estar lá vendo a nova fachada. Ainda não ficou do jeito que eu queria, mas eu sou exigente, todo mundo sabe disso daí, ainda mais quando se trata de coisa para Deus, eu sou exigente mesmo. Tá? Então, mas já tá com outra aparência, já está bonita, já está começando a tomar aquele corpo que a gente quer. E uma das coisas que é a grande prova, que essa semana mesmo, depois de pintado ali, já feito uma nova carinha, já tem pessoas que já estão sabendo que isso aqui é a casa de Deus e estão encostando a mão no muro para orar. Orar. Disfarçam ainda lá, com vergonha ainda, ficam com o celular, faz de conta que estão falando no celular, aquele negócio todo, mas eu tenho pego ali da casa apostólica, tenho essa visão privilegiada ali, e aí a pessoa encostando a mão e fazendo oração. Pessoal, pode vir para dentro, não tem problema não, pode orar aqui dentro. É só bater na casa apostólica ali, a gente já vem aqui para baixo, para casa, para a igreja, e aí pronto, já é só orar aqui dentro, não tenham vergonha não, porque é Deus. Tudo isso aqui é para Deus, quem faz é para Deus. Então voltando
as propagandas aí que a gente faz gratuitamente para os nossos amigos e tudo mais, não temos interesse nenhum em ficar ganhando dinheiro em cima disso, que nem as empresas fazem por aí e tudo mais, porque aqui é a casa de Deus. Deus conhece o limite de cada um e o que cada um pode ofertar e cada um pode fazer. Nem por isso eu seria hipócrita de falar que tipo, porque não dá, eu não vou fazer, não vou ajudar meu irmão. Pelo contrário, fazemos isso por amor. Anunciamos as empresas deles aqui não é por interesse de ganhar alguma coisa, não. Nada longe disso, mas sim porque são irmãos e realmente precisam dessa ajuda e gostam dessa ajuda e realmente estão prosperando nos seus lugares, porque nós oramos realmente por eles, não somente pelos nomes, também pela vida financeira, pela saúde, da prosperidade da vida deles, estão bem. Graças a Deus, toda semana tem testemunho. A gente colhe testemunho. Então, se você quiser que a gente anuncie a sua empresa aqui, aquela coisa toda numa boa, vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente. A gente anuncia, não vai cobrar nada. Até fala o seguinte, vem tomar um café, é de graça. Não vou cobrar o café não, fica tranquilo. Vem tomar um café com a gente, café gostoso, feito na hora, na boa. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e multiplique bem na vida de vocês. Pronto para a viagem de hoje? Vamos lá. Apóstolo, o que quer dizer o EQEV que você falou por causa de, porque, como resultado de? Para quem gosta aí desses cultos de prosperidade, né? Que você vai ficar rico, que você vai sair da dívida, que você vai sair desse tipo de problema, começa aqui, ó. Deuteronômio 7,12. Começa a brincadeira por aí. Vai lendo mais ou menos até o versículo 16. Tudo o que Deus promete, se você segue os ensinamentos de Deus, ok? Está aqui. Por causa de seguir os ensinamentos de Deus, por que vocês seguiram os ensinamentos de Deus? Como resultado de seguir os ensinamentos de Deus, olha o que Deus abençoa. Você vai ser fértil, você vai prosperar em tudo que você necessita, nunca haverá esterilidade, você não vai ficar doente, todas as promessas já estão aqui. Se você quer fazer um culto de prosperidade todos os dias, lê de Deuteronômio 7,12 até o 16, mais ou menos. Você vai fazer um culto de prosperidade na sua vida, que é como consequência de você ser obediente aos ensinamentos de Deus. É isso que quer dizer. Ok? Está dando para pegar? Beleza? Então veja bem, pessoal. Andar nos caminhos de Deus não é como está sendo feito hoje. Porque as pessoas estão buscando para solucionar problemas mundanos na sua vida. Você percebeu que hoje em dia se fala, você que está endividado, vai ter o culto disso que você vai sair da dívida. A você que está aí querendo a prosperidade financeira na sua vida, disso e aquilo, vai ter um culto específico para isso. Você que está doente, vai ter um culto para isso. Já prestou atenção de como eles vão no mundo que existe em cada pessoa? Mas eles nunca falam do Deus que habita em você. É só dos problemas do mundo, dos problemas mundanos. Se aqui o resumo é, se você anda nos meus mandamentos, a consequência disso está aqui. Nenhuma praga te atinge, nenhuma praga chegará a você. Mas como é que a gente muda isso? É aí que começa a ficar interessante a brincadeira. EQEV também é uma palavra utilizada para calcanhar.
Lembra de Yaakov? Jacó, aquele que nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Lembra? Jacó tem lá, parte do nome dele é calcanhar. Aquele que sai catando o calcanhar de todo mundo para derrubar. Lembra que o nome Jacó, até que era um nome que tipo assim, que ultraja, que é o trapaceiro, aquela coisa toda, e depois mudou para Israel, aquele que luta com Deus. Está aqui. Por que fez essa referência? Porque o calcanhar nosso é não seguir a lei de Deus. E por isso que ele está se perdendo o tempo inteiro. Por isso que a gente se perde e entra nos desejos do mundo, nas necessidades do mundo. Porque é o nosso calcanhar que o mundo vem e puxa e você cai. Aí você perde prosperidade financeira, a saúde, família, fertilidade. Você começa a perder tudo. Até você ficar em isolamento. Porque está ferindo quem? O seu calcanhar. Por exemplo, mulherada aí que usa salto alto. Quando o sapato machuca o calcanhar, dá para usar? Acho que não. Dá para usar? E salto alto machuca o calcanhar, não machuca? Fica difícil, não é isso? Então está aqui, ó. Até para você andar fica difícil. Então, por isso que tem essa referência. Se você segue as leis, os mandamentos, a direção, os ensinamentos de Deus, a prosperidade. Se você não segue, o que acontece? Por que os cultos estão cheios? As pessoas correm desesperadas. Ah, porque eu preciso de uma bênção financeira, que eu preciso nisso, que eu preciso... É isso aqui, ó, todos os dias. Recomendo. 7:12 a 16 de Deuteronômio. Você anda nos caminhos de Deus? Está aí. Isso é a tua prosperidade. Agora, se você não anda, ele vai te pegar no calcanhar. Aí não adianta ler lá. Se você não quiser andar nos caminhos do Senhor, não adianta ler lá. Porque você vai estar só mais estrangendo o seu ego. É aqui que está o problema. Quer ver outra situação? Aqui, ó. João 7. É um capítulo muito interessante que me chamou a atenção. Porque começa com o Senhor já anunciando a festa de Sukkot. Né? Como a gente sempre fala aqui, da festa dos tabernáculos, não é isso? Né? O pessoal costuma comemorar fora de hora. Ou conhecido como Sukkot, né? Tá? E justamente vamos fazer referência nessa festa. E é uma festa importantíssima. É uma festa importantíssima. Pena que hoje em dia é raro uma igreja prestar atenção nessa festa. Já passou do tempo de ele falar que isso aqui é coisa de judeu. Já passou do tempo. Já começa. Ou seja, já foi. Para de ficar usando a bandeirinha de Israel lá e falar que depois isso aqui é coisa de judeu. Entendeu? Para com essa palhaçada e começa a usar isso aí a seu favor como é a palavra de Deus. Ok? Se a gente começar lá, livro de Levítico, você for lá, é 23... de 41 a 43. Isso aqui é uma data que o Senhor determinou, data bíblica. Como ano novo bíblico e tudo mais que ninguém celebra. É coisa de judeu. Para com essa frescura e começa a usar, porque isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é coisa de judeu. Vamos parar com essa situação aí incomum. Tá? Então quando eles chegam aqui no capítulo 7,
eles vão subir para a festa dos tabernáculos. A primeira situação que me chama a atenção logo aí no capítulo são os próprios irmãos do Senhor. Ah, você não vai subir lá para fazer as tuas maravilhas, os teus milagres? Por quê? Hoje em dia acontecem as mesmas coisas, não é só os irmãos de sangue. São os irmãos da fé, chamados irmãos da fé. Que chegam lá, vamos ver se ele é bom mesmo como apóstolo, se ele é bom mesmo como pastor, se ele é bom isso, se ele produz milagres, se ele produz isso. Você não vai lá na festa? Vamos ver se ele prega bem. Então toda hora fazendo esses desafios. Os irmãos do Senhor fizeram a mesma coisa. Você não vai subir lá para o tabernáculo, para as festas do tabernáculo? E a festa do tabernáculo, isso aqui dura 7 dias. E o último dia, que é o especial. Ok? Então nós temos aqui uma situação, tipo, vamos subir para a festa, são 7 dias. O Senhor fala para ele, não, ainda não é meu tempo. Todos desafiando o Senhor. Irmãos dele. Irmãos da família de Cristo. Ok? Consanguíneo. Não eram os discípulos, não era ninguém. São os irmãos. Mas o Senhor, na surdina, subiu para ver o que estava acontecendo. O que ele fez? Ensinava. O que falam de mim? Aquele é isso, aquele é aquilo. Não, o cara é bom. Não, o cara é ruim. O cara é isso, o cara é aquilo. Opiniões divididas. Mas ele, sem deixar que transparecesse para uma multidão de guerra. Porque ele sabia que não era o momento. Tudo na sua calma, na sua paciência. E aí começou ele a falar algumas coisas. O que acontece então nesse meio de caminho? A gente começa a entender, ele começa a perguntar, por que a minha mensagem incomoda vocês? Por que a minha mensagem incomoda? O pessoal que entende lei, os doutores da lei de hoje, eles mesmos ficam selecionando hoje os pupilos deles. Quem eles vão alavancar, quem não vão alavancar, quem é que vai estar ajudando ou não. Aqui não, o Senhor está fazendo a obra dele. Ou melhor, a obra pelo qual o Pai se determinou para ele. Ele mesmo diz aí, eu não vim pela minha vontade. Eu não vim pela minha vontade, eu vim pela vontade daquele que me enviou. Ele mesmo foi muito claro com relação a esse tipo de postura e de situação. Mas tem que começar a parar, não, ele veio por amor a nós. Não, ele, muito claro, ele deixou aí. Não vim pela minha vontade, eu vim pela vontade daquele que me enviou. Nós começamos aí a ter um certo discernimento de quem é Cristo. O porquê que ele veio? Para fazer a vontade do Pai. Está ficando claro aí? E essa festa de tabernáculos é uma grande revelação, porque tem um dos cerimoniais, que antigamente era feito, né? A lavagem das escadarias do templo. Ok? Então, quando estão jogando as águas lá, lavando, purificando lá o templo, aquele negócio todo, né? E aí ele fala para as pessoas lá, aquele que beber de mim, rios fluirão de águas cristalinas. Não é isso que está escrito? As pessoas ainda hoje estão preocupadas em beber, mas ainda têm sede. Bebem tanto de Cristo, frequentam as igrejas, aquela coisa toda, mas ainda têm sede. Ainda têm fome. Então, realmente, a pergunta é, estão se alimentando do Senhor? A mensagem dele realmente está entrando nos corações? Para que ele veio? Para que ele veio?
Não foi para trazer salvação? Ou foi para trazer prosperidade? Só para trazer cura? Como eles mesmo colocam aqui para o Senhor, nós somos filhos de Abraão. Ele fez uma colocação que nós devemos colocar hoje para nós mesmos. A resposta dele foi muito simples. Se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não fazem a mesma obra que ele? Ao invés de ficar me condenando. Hoje, nós somos filhos de Deus. Por que nós não realizamos as mesmas obras? Como ele mesmo falou, nós fazemos até obras maiores. Mas hoje nós estamos limitados ao quê? A milagres, curas, libertações, as mesmas situações, mais nada. O que nós evoluímos com relação àquilo que a Bíblia fala? Pouco. Se nós faríamos obras maiores, por que o mundo está tão perdido? Tanta avassaladora do pessoal aí que fica querendo ridicularizar quem é de Cristo. De todas as formas. De todos os jeitos. Usando as próprias imagens e tudo mais para fazer situações aí que não dei nem comentar. Que é para não dar fome, mas vocês sabem o que é. Para que isso? Se nós olharmos hoje, me chamou muita atenção, inclusive um filme pagão. Eu não ia assistir, mas Deus falou, assiste. Pá, ver um filme desse, imagina, guerras, isso e aquilo, pô, sabe, já passa o dia a dia, a gente já vê a guerra, assiste. Muito culto pagão. Muito culto pagão. Não vou negar, não. Aquilo me doeu o estômago mesmo. E aí fiquei pensando, por que o Senhor me colocou nessa situação de assistir isso daí? Ele falou assim, olha o que estão fazendo com a minha igreja hoje. É isso aí. Mas Senhor, seu nome está lá, tá? Meu nome é simplesmente uma chave para abrir portas para as pessoas entrarem. Só virou isso. Mas no altar deles só tem o quê? Sacrifício. Já percebeu? Toda vez que você vai lá no altar, tem sacrifício para fazer. Você tem que sacrificar, você tem que fazer um pacto, você tem que fazer uma prova com Deus. Isso não é sacrifício? Como os pagãos fazem? Não, mas estou sacrificando para Deus. Não, mudou a conversa. Então você está anulando o sacrifício de Cristo? Por que você precisa sacrificar? Se você é de Cristo, você não precisa mais sacrificar nada. Você não precisa mais provar a Deus em nada. As situações hoje mudaram. Nós estamos agindo, falando do Velho Testamento, mas não quero saber do Velho Testamento, porque ele vai te revelar que nós estamos praticando os cultos pagãos, como era feito por Baal. Nós estamos fazendo a mesma coisa nos cultos de hoje. Vai lá, não sei o que, é da prosperidade, então vamos fazer um voto com Deus. Para quê? Para quê? Você está... Eu escutei dentro do hospital. Dentro de um hospital. Eu fazendo a capelania lá, visitando os doentes e tudo mais, um servo de uma denominação falou, você quer que essa pessoa saia daqui curada? A pessoa estava inconsciente lá na cama. Vai ficar bem claro a situação para vocês. Ele conversando com os parentes. Você quer que ela saia daqui curada? Vai lá na minha igreja.
faz uma oferta lá com o pastor lá e vai curar ela hoje mesmo. Assim. Isso é Deus. Eu preciso ir lá na igreja fazer um voto com o pastor para que haja cura. Que Deus mercenário é esse? Que Deus mercenário é esse? E normalmente quem está doente, e ainda mais no hospital público como era o caso, eu estava no SUS, fazendo visita, depois desse meu alerta, eu fui pedir de entrar nesse hospital do SUS. Porque essa igreja aí fez acordo lá com a diretoria e tudo mais lá, e a gente não pôde mais entrar. Porque era só eles que podiam fazer lá agora. Então a gente não podia mais entrar fazendo capelania lá dentro. Tinha que entrar como visitante. Minha carteirinha de capelania não valeria nada. O próprio guarda lá falou para mim: apóstolo, estou com ordem aqui, o senhor vai ter que entrar no horário de visitante como visitante. Para fazer capelania o senhor não pode mais. Mas que Deus é mercenário esse? Isso não é uma adoração a Baal. Que cada vez que chegava lá, eu quero uma criança, eu quero isso, eu quero aquilo. Esses deuses mortos, que só querem alimento, 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 alimento e não para. Hoje, não vai sacrificar um animalzinho. As crianças ainda fazem no oculto ainda, mas ainda fazem. Mas qual é a sua forma de sacrifício? O dinheiro. Eles alimentam Mamon nos seus altares. Para vocês terem uma ideia. Então todo esse tipo de sacrifício é para Mamon, não é para Deus. Mas o nome está escrito lá do Senhor. Como eu já falei aqui. Quantos Jesus existe no mundo hoje? Mas nem todos eles são o Senhor. Concorda ou não? Quantos Pedros existem? Mas nem todos são pedra de edificação. Quantos Tiagos? Quantos Lucas? Quantos Paulos? Está dando para entender? E a mesma situação que ele está aqui colocando para nós. O que vocês estão fazendo aí que até hoje a minha mensagem afronta vocês? Eu sei que eu estou falando hoje, está vindo através do Espírito Santo. Há um tapa em muita igreja. Eu sei disso. Mas já que o Senhor me liberou para falar dessa forma hoje, então seja, para os ouvidos de vocês. É uma afronta? É. Ele que me deu a dica. Ele que me deu a instrução. Então está na hora de a gente começar a parar de buscar os nossos interesses dentro da igreja. Eu quero o carro do ano. Eu quero a casa do ano. Eu quero prosperidade. Eu quero dinheiro. Eu quero isso. O que você vai fazer com isso no reino de Deus? Você tem uma mansão, vamos lá. Você tem $1 trilhão na sua conta bancária. Você compra o carro que você quiser. Ainda vem te entregar em casa. Compra o helicóptero que você quiser. O que isso vai ajudar você no reino de Deus? Nada. Nada. Nunca se esqueça do ensinamento que veio desde o tempo de Jacó. O maior servirá ao menor. Quanto mais você tiver, mais você vai servir a quem é pequeno. Isso é promessa. Então vocês estão buscando grandezas, falando que é do reino de Deus, aquela coisa toda, mas é do mundo, que você não vai levar nada para o reino de Deus.
lavando as escadarias lá, servindo como referência, e fala, bebam de mim. Não estão bebendo. Porque o próprio orgulho é quem realmente está tomando a frente das pessoas. Porque as chamadas são necessidades. Entrevista de necessidades. Ah, porque eu era desempregado, porque é isso, porque é aquilo, porque agora é assim, porque agora é assado. Oh, já negociou o cargo na igreja. Já negociou. Então chega lá, como eu já falei aqui, e fui testemunha. Um cidadão que chegou lá no altar, testemunhou que o carro que ele tinha ganhado lá era importado, zero, aquele negócio todo, chegou lá fora no estacionamento, era um carro velho, né? Bateria arriada, aquele negócio todo, que ainda cheguei eu, tive que ajudar a fazer a chupetinha lá no estacionamento, para que ele pudesse ir embora para casa. E eu perguntei para ele, ué, o carro novo que você testemunhou? Ah, nada, aquilo eu ganhei para poder garantir o leite das crianças em casa. Pelo menos a cesta básica já está garantida desse mês. Até isso eu testemunhei. Ainda não era ministro ainda, hein? Eu era ovelha do rebanho. E olha quanto tempo isso já faz. Imagina então nesses 12 anos o que aconteceu ainda mais ainda nesse caminho. A corrupção entrou? Entrou. E como a gente expulsa isso? Ovelha sendo obediente às Escrituras. Obediente ao ensinamento de Deus. Sabe o que hoje fala? Que a lei caducou? Sabe por quê? Por um simples motivo. O homem tem medo da lei. O homem tem medo, morre de medo da lei. Ele tem medo. Porque ele não entende a lei. Porque para entender a lei, tem que estar realmente em espírito. Senão você não entende a lei. Senão você não entende. E Cristo, nosso Senhor Jesus, deu a dica. Marcos capítulo 12. Toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. A lei caduca, então? Se esse é o princípio que o Senhor mesmo disse, ame como eu vos amei. Como é que eu vou caducar? Só se eu tenho medo da lei. Então quem caduca a lei é porque tem medo dela. E aqui começam as discussões. Ele fala da missão dele. E ele fala, ei vocês, que são os doutores da lei aí, que botam a menina aqui no capítulo 8, à prova. Ele fala, queria botar Cristo à prova. Mas na verdade era adúltera. Na verdade era adúltera. E quantas vezes nós estamos chegando aqui, em todos os nossos vídeos e tudo mais, colocando para vocês, e indicando para vocês onde está escrito, para que vocês não passem vergonha numa discussão, alguma coisa desse tipo, para que vocês reflitam sobre o tema. Então, nossos vídeos, para vocês refletirem em cima disso. Não são de grande qualidade, mas é o que nós temos para hoje, não é isso que o pessoal fala? Tá aí. Quem quiser doar um equipamento para nós aqui, também não vamos aceitar. Mesa de som, cadeiras e tudo mais, nós vamos aceitar também. Mesmo estando em reforma, a gente guarda. Tem onde guardar, fica tranquilo.
Tá? Já fica outro convite para vocês aí também. Instrumentos também, guitarra. Estou doido para aprender a tocar guitarra. Então, o que que... Ah, é usado. Não tem problema. Não tem problema. O fogão que nos deram é usado, a geladeira que nos deram é usada e está abastecendo a barriguinha de muita gente aí fora. Amém. Amém, pessoal? Amém. Então a gente não faz de rogado, não. Para vocês, aí não, eu quero geladeira, como é que é? Triplex, Smalltech, aquele negócio todo lá, né? Fogão de não sei quantas bocas. Eu falei assim, cara, para que tanta panela? Tá? Então, o que a gente está dando para vocês aqui são direções do seguinte: vocês não passarem vergonha e não caírem no lado do engano. Que bebam realmente dele. Foi que nem chegaram com a adúltera lá para ele. Olha, foi pegar a adultério aí. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. Cristo falou alguma coisa contra a lei de Moisés? Simplesmente, o que ele estava escrevendo na areia? Como eu faço com vocês. Aonde está escrito, cidadão? Está no livro de Levítico. Se o casal for pego em adultério, os dois devem ser apresentados ao sacerdote. E ele escreveu 3 vezes no chão. Ô cidadão, você está vendo aqui que eu... Você vai condenar ou não vai? Mas você está lendo o que eu estou escrevendo aqui? Eu preciso falar. Estou dando uma dica para você não passar vergonha. Estou dando uma dica aqui. Não, mas a lei, mas isso vai apedrejar, não, você não vai dar resposta. Bom, como eu sei que são todos pecadores aí, então quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Como é que você sai dessa? Como é que hoje nós saímos dessa situação? De ser sustentadores de uma casa de Maom. O senhor está fazendo a mesma pergunta. Você não está errando por frequentar. Porque a própria Bíblia diz: vigia o tempo inteiro. Ora o tempo inteiro. Proteja o seu coração, para que ele não te engane. Ah, mas o pastor lá, maldito é o homem que confia no homem. Mas ele é homem de Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Por isso que eu sempre coloco abecedário inteiro para vocês, aonde está, para que vocês estejam edificados. Não por aquilo que eu quero, mas o que vocês estão precisando, para que vocês comecem o quê? A caminhar. Lembra quando eu falei que é cobertura espiritual? A minha cobertura espiritual é aqui, ó. E vocês? Daqui para baixo vocês não caem. Daqui para cima, é a experiência de vocês. Os meus erros já bastam. Para que vocês sigam a caminha de vocês. Para que vocês não caiam por onde eu já passei. Aquilo que eu já briguei, aquilo que eu já estou evitando de chegar a vocês. Cobertura espiritual não é aquele, o cara está de cima e vai mandando para baixo. Não, é daqui para cima. Olha lá em Coríntios, lá Paulo explicando. Eu sou a vergonha do mundo. Lembra? Não presto para nada, eu sou escória. Eu sou escárnio. Eu sou. Não nego. Mas através de mim ninguém chega ao inferno. E ninguém chega nas trevas, porque eu não vou deixar. Porque é a minha cobertura. Para
que você não tropece. É isso que ele está mostrando aqui. Em vez de vocês pegarem essa mulher, conversarem com ela e com ele, e explicarem um assunto que não pode, a lei do perdão, já percebeu? A lei é ruim, né? Mas está todo mundo condenando. Está todo mundo condenando. Você quer ver uma coisa que eu vou incomodar muita gente? Quer ver? O ministro Zanini, né? Que tomou posse no Supremo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te dê muitos anos de sabedoria. Tem gente aí que vai começar a me criticar. Pô, o cara é advogado do Lula, que não sei o quê, parará. Mas o que ele fez como advogado? Quem acompanhou o que ele fez como advogado, eu não vi nenhum advogado desse país fazer. É um excelente profissional, como advogado. Agora nós vamos ver como jurista. Agora começa uma outra vida para ele. A fase advogado da vida dele acabou. E foi um bom advogado. Um bom conhecimento técnico. Agora, a partir de hoje, começa uma nova situação na vida dele. Ele tem uma responsabilidade de ser jurista, de julgar os processos, de julgar pessoas e não de defendê-las. Um novo caminho para a vida dele. Espero que ele tenha muito mais sucesso e sendo fiel aos princípios que ele jurou, porque disso depende o povo brasileiro, que aí sim ele vai ser advogado do povo brasileiro, para o bem do povo brasileiro, porque como advogado de uma pessoa, ele mostrou que é excelente. Ninguém pode questionar isso, a qualidade dele nesse sentido. Então desejo a ele um tempo novo na vida dele, mas um tempo realmente de muita sabedoria, que ele vai precisar ter esse discernimento. Porque agora repousa sobre os ombros dele ser advogado do povo brasileiro. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que muita gente vai falar aí para mim, pô, o cajão de Deus, não sei o que, está abençoando o cara, quer. Pode criticar, não estou nem aí. Mas a realidade é a realidade. Realidade é a realidade. Fala-se tanto lá do Bolsonaro, aquele negócio todo, se os advogados do Bolsonaro agissem como ele agiu com relação ao Lula, Bolsonaro não teria nenhum problema. Vamos ser sinceros. É a palavra de Deus. Os bons profissionais servirão a reis. Aí, pô. Livro de Provérbios. Está escrito lá. E o cara é bom mesmo. Tá solto, não tá? O cara é bom. Vamos lá. Foi bom na situação enquanto advogado. Agora é outra história. Vamos ver a história que ele vai querer contar daqui para frente. Agora sim vai surgir o memorial dele. Sucesso, meu querido. Bom? E ajude o povo brasileiro. Então vamos lá. Então Cristo, quando está falando isso daí, está fazendo a mesma coisa. Olha, vocês aí que são juristas da lei, condenando isso e aquilo, vocês não sabem ter o voto de perdão? Você não sabe amar o próximo como está na lei? Onde está isso, apóstolo? Levítico capítulo 18. Capítulo 18, se não me engano, versículo 18 a 17. Por ali. Amar a teu próximo, amar a teu semelhante. Está escrito lá. Como é que a lei acaba? Só quem tem medo da lei. Quem tem medo de amar o próximo. Você quer ver uma coisa interessante? Essa semana, nos noticiários, aí,
teve uma imagem que me chamou muito a atenção. Mas muito mesmo a atenção. Estão fazendo campanhas e mais campanhas de libertação de drogados, não sei o que, isso e aquilo e tal, não sei o que. Eu estou fazendo aqui no bairro. Aqui no bairro tem bastante. Então tem começando a fazer, plantando essa semente aqui no bairro, aquela coisa toda. Mas é Deus que é o Senhor da obra. E vamos ver o que Ele vai revelar nesse sentido. Mas olhando essa situação que eu vejo hoje, me chamou a atenção uma filmagem que fizeram no meio da Cracolândia. O repórter lá com a câmera passeando, mostrando, óbvio, não é a melhor das visões, para quem tem problemas aí e tal, de ver uma imagem degradante que chega o ser humano, tipo assim, eu não recomendo, mas Deus me deu o privilégio de poder já ter participado lá da Cracolândia, no tempo que era na Rua dos Gusmões e tudo mais. Andava no meio onde eles roubavam até cabo de fio elétrico, aquele negócio todo, não tinha nem luz à noite lá. Eu andava no meio da escuridão lá, pra você ter uma ideia. Isso já faz uns 10 anos atrás. Então a coisa era bem barra pesada. Então, tipo assim, o pessoal ficava lá na Estação da Luz, para dentro ninguém saía de jeito maneira. O único maluco que começou a evangelizar lá fui eu. Então, esse daí eu posso dizer que o orgulho foi meu. E aí, eu olhando essa filmagem dessa semana, mostrando o povo lá, é deplorável. A que ponto chega o ser humano? Mulheres, homens, lá, umas crianças, aquele negócio todo. Mas sabe o que me chamou a atenção? Quantas igrejas estavam lá? Nenhuma. Nenhuma. E falam tanto de libertação das drogas, que culto disso, culto daquilo, e a Cracolândia fervendo. Mas sair da sua zona de conforto e ir lá enfrentar o demônio de frente é para poucos. É para poucos. Falar lá no seu, né? Seu aventalzinho, sua fardinha lá, toda bonitinha, o ambiente lá com ar-condicionado, aguinha à vontade, né? O copinho cristal, aquele negócio todo, né? Ser bem atendido, câmeras, maquiagem, aquele negócio todo, né? Aí é legal enfrentar demônio. Mas é legal. Agora, na raça, no meio da rua, onde se levar a câmera não volta, nem o celular. Aí, pô, ninguém vai ver. Mas está lá o indivíduo, é o ser humano. Não vai lá expulsar, não. Tirar o vício dele. No meio da boca. O que Deus está falando aqui? Por que vocês estão condenando a menina? Cadê o outro? Que também precisa de correção. Como vocês. Cadê o outro? Por isso que eu estou escrevendo aqui, cidadão. Aqui na areia, aqui na terra. Estou mostrando para vocês, cadê o outro? Vocês falam tanto de lei, vocês não entendem a lei. Como é que vocês querem ensinar alguma coisa se vocês não sabem o princípio básico? Parte do resumo que Deus deu. Cristo foi sabatinado por um conhecedor da lei. Um escriba. Está lá em Marcos capítulo 12. Se não me engano, no versículo 33. 32, 33. Está lá. Falasses bem, Senhor. Ainda fala isso. Ainda falasse bem. O Senhor já está salvo. Pode falar. Não, 32 mesmo. 32, tá bom. Então, ainda estão bem. A idade não está prejudicando, né?
aí, pessoal. Então são coisas que, tipo assim, para de condenar a pessoa e estende a mão para ajudar. Pô, mas ele está perdido aí. Leva na mão do ministro. Se você não conhece, sabe quem faz esse trabalho, leva para a mão do ministro. Ah, ele precisa da oração. Leva ele. Ou pega o ministro e leva lá. Eu saio. Eu vou. Em cada lugar que vocês nem imaginam. Eu não falo que Deus duvida porque é Ele que manda. Então não dá nem para dizer isso. Mas agora tem ministros que não saem do seu cantinho. Ah, e se for visitar, abre o taxímetro. A palavra mesmo diz, de graça recebeste, de graça darás. Todo o nosso trabalho é de graça. E é tudo pela graça de Deus. Nós não cobramos para visitar ninguém. Não cobramos. Até hoje, não cobramos um centavo de ninguém. A pessoa dá o que Deus toca o coração dela. Se quiser, dá. Eu e a Diaconisa já fomos em várias casas aí. Nem água. Nem água. Não, precisa ir no hospital. Bora. Vamos embora. Ora no hospital, faz o que tem que fazer. Obrigado por ter vindo. Beleza. Está curado. Está saindo hoje andando daqui do hospital. Glória a Deus. A glória de Deus. Isso é o mais importante. Um quarto lá de crentes, a menina não sabia, nem o médico sabia o que ela tinha. A gente para orar lá, posso orar, tal, isso aqui é visita de capelania, né? Pode orar? Ah, pode. Pode, né? Pode. Tudo crente, hein? Pode. Senhor, meu Deus, tá, aquele ora. O senhor me acompanha até a porta? A menina levanta da cadeira e sai andando. Sou eu? Só ele pode fazer isso. E um bando de crente dentro da família inteira, de crente dentro do quarto. Meia hora depois o médico já dá alta para ela ir embora para casa. Quem faz isso? Algum ser humano? Só Deus. Só Deus. São testemunhas que a gente tem. A situação é a mesma coisa aqui. Você quer testemunhar do adultério? Beleza. Você quer condenar aquele que cometeu adultério porque roubou, porque matou? Você quer? Mas você estendeu a mão primeiro? Você olhou para você? Se você já não matou sonhos de outras pessoas? Se você já não condenou pessoas que simplesmente estenderam a mão? Ou simplesmente que procurou no seu momento de interesse para ser abençoada, para conseguir tocar em frente aquele negócio todo, depois não quero nem saber, porque eu não vou dar nada em troca. Porque eu tenho o meu ministério. Nós já falamos, todos nós temos ministérios, mas quando se juntam os ministérios, se forma um corpo que chama Cristo. Essa é a grande graça. Esse é o amor dele pela gente, pela nossa vida. Para que nós façamos isso e possamos beber dele. Para que a fluidez da água que emana dele não é de nós. Abençoe a todos. E por que ele usa a água como referência? Para a água tem obstáculo? A água tem forma? Ela entra em todos os lugares. Desde o mais pequenininho, apertado, até o mais largo. Isso é Cristo.
aqui nesse negócio que é confortável. Cristo também está nele. Mas e naquele lugar ali? Ah, mas aquele lugar é muito pequenininho, apertado. Mas Cristo também está ali. Esse é o fluido de água de Cristo. Não é só para aparecer em pompas, aquela coisa toda, não é só isso. Que pelo contrário, ele não dá esse galardão para a gente se maravilhar disso. Porque isso aí são aqueles que vão falar: ei, Senhor, libertamos. Ei, Senhor, curamos. Ei, Senhor, nós fizemos isso. Qual é a resposta dele? Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Essa é a resposta. Aí a pessoa pergunta: para onde ele vai? Por que vocês não prestam atenção no que ele fala? Ah, será que ele vai lá para os gregos? Será que ele vai para o céu? Será que ele vai se matar? Só para vocês lerem. Isso aqui eu jogo mais como uma tragicomédia. Chega a ser cômico, mas é trágico. Ele fala as coisas e as pessoas não ouvem. O que acontece hoje, por exemplo, por que muita gente hoje procura psicólogos, psicoterapeutas e tudo mais? Por quê? Porque elas não sabem falar. Ou melhor, não sabem ouvir. Elas precisam de gente para falar. Vai prestar atenção? As pessoas hoje em dia, elas só querem falar, mas não querem ouvir. Então quando ela chega lá no... É divã, doutor? É divã o nome do negócio lá? Chega no divã, o que ela fala? Bluf! E a psicóloga faz o quê? Ouve. É isso. A pessoa já sai bem. Por quê? Falou e alguém ouviu. Falou e ouviu. O que falta hoje em dia é as pessoas falarem e ouvirem. Mas todo mundo hoje quer saber só a sua verdade. Por isso que nós vivemos... Pode apagar aqui? Por isso que hoje nós vivemos aqui num impasse muito grande, onde temos uma coisa chamada verdade versus a mentira. Nós estamos passando por isso. Nós estamos passando por isso. O que é verdade para um é mentira para o outro. Lembra quando Pilatos falou? O que é verdade? O que estava acontecendo naquele momento? Ministros mentindo a respeito do Senhor. Mas aquilo era a verdade. E o Senhor não está falando a verdade aqui? Eles estão ouvindo como se fosse mentira. Ainda julgaram ele. Ainda falaram que ele era filho do demônio, porque estava mentindo. Não é o que está escrito aqui? E o que está acontecendo hoje? Nós não temos mais as realidades. Por quê? Caducar a lei. Paulo mesmo diz, a lei é boa e justa. Você quer justiça? Eu preciso da lei. Por acaso no reino, você acha que não tem lá a Constituição? Qual é a Constituição de Deus nesse mundo? A lei. Como é que ele vai dar o caminho, tipo assim, quem são os melhores servos da minha pátria? Aqueles que seguem a Constituição, não é isso? Não andamos aí há um tempo atrás aí fazendo tudo campanha de acordo com as 4 linhas da Constituição? Não foi isso? O que aconteceu? O que não era da Constituição se tornou verdade.
e realidade. E quem defendeu a Constituição passou a ser mentiroso. A inversão. E para o reino de Deus? A verdade está baseada e fundamentada na lei. Porque a lei fala do Senhor. A lei fala do Senhor. Moisés mesmo fala. Vira outro que dá continuidade no que eu estou fazendo. Superior a mim. Lembra do Monte da Transfiguração? Quem foi que apareceu? Elias e Moisés. Não foi? Ou foi outro? Elias que prepara o caminho, Moisés, o que plantou a verdade. Olha só o caminho. Se encontrando com quem? Com Cristo. O que era antes de tudo. Se encontrando com aqueles que implantaram o caminho. E agora vem o homem dizer que não tem mais verdade. Que tudo em Cristo é perdoado. Quer dizer, eu posso matar, roubar, prostituir. Ah, peraí, isso é pecado. Como? Com base no quê? Baseado no quê? Se a lei caducou, baseado no quê é pecado? Se eu posso matar e roubar, não é pecado, porque eu estou em Cristo. Não, mas aí você está ferindo princípios cristãos. Princípio cristão baseado aonde, filho? Que Constituição que está baseada nisso aí? Não, na Bíblia. A Bíblia é uma Constituição. Aquele negócio, eu sou brasileiro com muito orgulho, aquele negócio, parabéns, seja brasileiro. Mas eu sou cristão, então, em primeiro lugar, antes de tudo, vem a Bíblia, vem na frente. Não, mas tem que seguir a Constituição. Minha Constituição é a Bíblia. E o povo é do país. O povo é do país. O cristão tem que obedecer o que está ali. Se quiser fazer, não, porque lá na Constituição... Espera aí, filho. A Constituição de quem é seguidor de Cristo é uma só. É a Bíblia. E ponto. Por isso que querem acabar com ela. Já estão assinando os decretos aí e tudo mais, logo, logo vai ser proibido até mesmo nos aplicativos. E quem tiver vai ser preso. Você tem uma ideia. Ainda bem que as meias estão escondidas. Então, fiquem espertos aí na conversa aí, que já teve gente que já está chegando e falando disso. Já chegou nos meus ouvidos aí e a gente lá de cima. Já fala, cuidado que esconde, porque vão caçar. Falei, fechou, obrigado pelo aviso. As minhas já estão guardadas. E ponto final. Então a minha Constituição como cristão é a Bíblia. Você tem outra? Precisa de outra? Se na própria justiça da verdade prevaleceu essa daqui, que é dos homens, por que eu vou aportar aquilo que vem de Deus? Que é uma verdade. E a verdade verdadeira. Porque a justiça dos homens só funciona enquanto você está vivo. Aquela ultrapassa até os limites de vida e morte. Aquela ultrapassa. São 5.000 anos de história ali. Melhor, mais de 6.000 anos de história. É o que a Bíblia tem. Mais de 6.000 anos de história. Mas peraí, Cristo aí tem 2.000 anos, ele era antes, lembra? Lê 1 João. Primeiro capítulo de João. Ele era antes, ele era o princípio, ele era o verbo, e se fez carne.
Ele estava no princípio com Deus. Foram feitos por Ele e para Ele. Sem Ele, nada se faz. Então, isso aqui tem 6.000 anos de história. De verdades ali dentro. Fatos comprovados historicamente. E você ainda vem apontar um dedo dizendo que a outra lá é pecadora. E cadê o cara que estava junto? Ela conseguiu ser adúltera sozinha? Conseguiu? Então fique esperto com relação àquilo que te vendem. Se está para massagear o que você precisa neste mundo, e você perde a sua salvação, porque simplesmente você busca as coisas do mundo. Você quer cura? Está liberado sobre a tua vida toda a cura. Amém. Ah, eu quero ser próspero. Está liberado sobre a tua vida a prosperidade. Vai ver aqui, ó. Marque no seu caderninho. 7:12 até 16. Leia todo dia de manhã. Eu sigo. Primeira pergunta para você. Eu sigo os caminhos de Deus? Opa, eu sigo. Então isso aqui é para você, filho. Isso aqui é para você. Não, eu não sigo o caminho de Deus. Então se corrige para que você tenha todas essas bênçãos. Está liberada e escrita. Não preciso de um pastor, não preciso de um ministro lá, qualquer um apóstolo, um evangelista, chegar para você que você vai ter. Está aqui escrito. Se você segue o caminho do Senhor, você vai seguir. Por isso que ele fala, por causa de, porque seguiu, por como resultado de ter seguido os caminhos do Senhor, você tem toda essa prosperidade. Por ter seguido o caminho do Senhor, a adúltera lá encontrou quem a defendesse. Ah, mas ela estava cometendo adultério. Graças a Deus que ela estava cometendo adultério. Será que ela saberia que adultério era pecado? Se não fosse a lei? Deu para entender? Então, quando falarem, Cristo acabou com a lei. O pessoal fala por aí, né? Cumpriu a lei, né? Não. A pessoa traduziu errado, como eu já cansei de falar aqui. Não sabe hebraico, não sabe grego, fica falando um monte de linguiça por aí que enganando as pessoas. A lei só se cumpre quando você chega na estatura de Cristo. Como está escrito. E para fechar, para vocês. Quais são os frutos do Espírito? Vocês conhecem? Está escrito lá. Está escrito? Efésios 5, 20, 21, é isso? O que diz depois que você fala do fruto do Espírito? Com essas coisas não existe lei. Quem cumprir todas essas coisas não tem lei. Mas você cumpre tudo aquilo que está lá como fruto do Espírito? Não. Então você está sujeito à lei. Bondade, benignidade, né? Mansidão. Lembra? Os frutos do Espírito? Para essas coisas não tem lei. Mas você pratica o tempo inteiro, 24 horas por dia? Ah, mas isso é difícil, né, pô? Então você também anda no pecado. Porque fruto do Espírito, ele flui em abundância. Como água que flui de você. Porque isso não fluía os frutos do Espírito o tempo inteiro? Contra essas coisas, não existe lei. Amém? Amém. Que o Senhor derrame de bênçãos sobre a vida de vocês, que Ele resplandeça o rosto da paz sobre a vida de vocês e que realmente Ele abençoe de uma forma sobrenatural, dando livramento, dando todo tipo de prosperidade,
dando todo tipo de cura sendo liberada agora sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Shabbat Shalom, meus irmãos. Amém. Amém.